No coração da Idade Média, longe do romantismo dos castelos e das lendas, existia um mundo de rotina, de desafios e de contrastes. Um mundo em que a vida diária era entrelaçada com a fé, com o medo, com a sujeira e com a busca por ordem, mesmo quando o caos parecia reinar. Este vídeo do canal Mundo Antigo nos transporta àquela época, para ver como se vivia, como se cuidava do corpo, como se vestia, como se alimentava e até como se sabia se alguém era culpado ou santo. Vamos caminhar por vilarejos poeirentos, ouvir o tilintar das oficinas, sentir o cheiro das ruas e desvendar os rituais que moldavam cada dia na Idade Média. Nas cidades medievais, as ruas eram estreitas, tortuosas, desordenadas, casas amontoadas, fachadas de madeira, beirais que quase se tocavam de uma casa à outra. Nas vielas escuras, carros de bois, carroças e cargas transitavam lado a lado com pedestres, ânimas e mercadorias. Não havia calçadas definidas, muito menos iluminação pública como hoje. Ao entardecer, tochas e lamparinas serviam para guiar os passos entre as sombras. E nas noites mais escuras, tudo podia parecer mais ameaçador. A inalação de fumaça, o risco de tropeçar em pedras irregulares ou uma esquina traiçoeira. As casas eram simples, uma sala comum, lareira central, pequenas janelas sem vidro, muitas vezes cobertas por couro ou madeira, e poucos quartos. O calor do fogo era essencial, tanto para aquecer como para afugentar os insetos e purificar o ar. As pessoas dormiam juntas, em pallets no chão ou camas simples, compartilhando calor corporal e histórias. Nas áreas rurais, as moradias eram ainda mais humildes, barro, palha, paus entrelaçados. Camadas de esterco de animal, quando usadas como cobertura, ajudavam a isolar. E no inverno, havia o medo do frio, da fome e das doenças que surgiam quando se acumulava umidade. Para viajar, as pessoas caminhavam ou usavam carroças. Viajar era arriscado. Roubos, rotas inseguras, doenças, rios sem pontes e noites traiçoeiras. Peregrinações eram comuns, e muitos viajavam em nome da fé, rumo a santuários, relíquias sagradas e devoções locais. A roupa era ao mesmo tempo prática e simbólica. Nos vilarejos, tecidos eram simples: linho, lã, couro. Coloridos, os tons viviam no bege, no marrom, no cinza. E quando alguém usava vermelho ou azul, era sinal de status ou privilégio. Roupas maiores ou mais ornamentadas indicavam prestígio ou riqueza. Incluir bordados, sedas importadas ou tecidos tingidos era caro. As pessoas lavavam suas roupas em riachos ou tanques públicos, usando cinza vegetal, cinza de madeira e sabão rústico. As vestimentas muitas vezes tinham cortes retos, pregas simples. As túnicas masculinas e vestes femininas sobreviveram por séculos com pequenas adaptações. Cintos, fivelas, mantos, capuzes, mais do que estética, tinham função: prender bolsas, proteger do vento, diferenciar classes sociais. Sapatos eram simples: couro rude, botas rústicas, sandálias em regiões quentes. Botas mais elaboradas, com salto ou forro, eram privilégio dos nobres. As mãos trabalhavam com força. Quebrar madeira, manejar ferramentas agrícolas, ladear o frio. As vestes protegiam, mas não evitavam o desgaste. As cores das roupas também carregavam significado. Cores vibrantes muitas vezes vinham de tinturas caras, disponíveis apenas para quem tinha recursos. Camisas brancas ou roupas claras simbolizavam pureza, mas sujavam com facilidade, e poucos podiam mantê-las limpas. A comida do povo medieval era simples, mas também dependia da região, do clima e das estações. Pães, de centeio, cevada ou mistura de grãos, eram base da dieta. Nos dias mais especiais, usava-se trigo. A sopa e o ensopado eram quase onipresentes. Legumes, raízes, verduras, às vezes com partes menos nobres de carne, ossos, vísceras. Carne vermelha era para os ricos. O povo comia mais carne de porco, aves, peixe quando perto de rios. Peixes salgados ou secos eram transportados de regiões litorâneas para o interior. Gordura de porco ou banha era usada em conservas e para dar sabor. Frutas, nozes,
legumes eram colhidos em hortas, pomares e terrenos próximos. Mas muitos alimentos eram sazonais. Não havia geladeiras nem técnicas modernas de conservação. Salgar, defumar, secar eram técnicas comuns. A água era um recurso crítico, embora nem sempre confiável. Rios, poços, fontes, usados para beber, cozinhar e lavar, muitas vezes estavam poluídos. O saneamento era incipiente. Esgotos muitas vezes corriam nas ruas abertas ao lado das casas. Lixo e dejetos misturavam-se à água, criando focos de doença. Beber água pura era um privilégio. Às vezes se bebia cerveja fraca ou vinho misturado, porque ferver bebidas poderia matar germes que se pensava serem maléficos. O ato de ferver, filtrar ou infundir com ervas, hortelã, tomilho, etc., ajudava a purificar, embora nem sempre eficaz. Desnutrição, fomes sazonais e escassez de alimentos não eram raras. As más colheitas, guerras, pragas agrícolas faziam do pão um ouro. Quando a oferta faltava, os mais pobres adoeciam com fome, com fraqueza, com doenças que hoje seriam evitáveis. Hoje, imaginar uma rotina diária de higiene medieval pode causar espanto, mas havia práticas, mesmo que limitadas. Banhos públicos existiam em algumas cidades, banhos termais, casas de banho rudimentares, mas tinham custos e riscos. Muitos cidadãos evitavam banhos ao extremo do frio por medo de doenças ou por convenção religiosa. Durante séculos, houve crença de que a água poderia abrir os poros e trazer doenças ao corpo. Os vinham, ou banhos rápidos com água fria, eram feitos em poços, riachos ou tanques. Sabão era rudimentar, mistura de cinza vegetal, gordura animal e cinzas de madeira. Escovar os dentes. Os povos medievais usavam palitos de madeira ou caules aromáticos, sementes de anis, cravo, para mastigar e limpar-me a boca. Para o corpo, enxaguavam com água, aplicavam óleos perfumados, vinagres diluídos ou essências florais. Perfumes, essências de rosas, jasmim, lavanda, ajudavam a mascarar odores inevitáveis, especialmente em áreas densamente povoadas. Cabelos eram lavados esporadicamente, muitas vezes em banhos públicos ou com água de chuva. Pentes rústicos e escovas de madeira eram usados. Pentes de osso eram comuns entre os nobres. Unhas, pés, mãos, tratados com tesouras rudimentares, limas, cinza ou cinzas de madeira. Cortes e ferimentos eram lavados com vinagre, ervas e água corrente, quando havia. Mas muitas feridas iam infectar-se justamente pela ausência de antissépticos ou conhecimentos de germes. Roupas eram lavadas em rios, tanques públicos ou poços. Grupos de mulheres trabalhavam no lavar das roupas, lavadeiras, maceração, esfregar com cinza ou sabão rudimentar, enxague, estender para secar. A sujeira acumulava-se e as roupas demoravam para ficar limpas, o que gerava mau cheiro, mofo ou infestação de parasitas. A presença de ratos, pulgas e insetos era constante. Casas raramente tinham proteção eficaz contra roedores. Tecidos e fardos guardados em celeiros atraíam pragas. O lixo era muitas vezes depositado próximo das moradias, muitas vezes despejados nas ruas ou em fossas rasas, contaminando a água e atraindo doenças. Apesar dessa precariedade, havia consciência, em alguns círculos, da ligação entre limpeza e saúde. Monastérios tinham cloacas rudimentares, fossas próprias, sistemas de escoamento. Banhos nos mosteiros e nas comunidades religiosas serviam para purificação ritual e física. O dia começava cedo. Antes do amanhecer, os trabalhadores rurais já iam ao campo para arar, semear, cuidar dos animais. Mulheres preparavam pão, leite, queijos, conservas. As tarefas domésticas eram extenuantes: buscar água, carregar lenha, cozinhar em fornos primitivos, acender fogo, cuidar de crianças e idosos. No campo, lavradores, pastores, ceifadores, carpinteiros, ferreiros, moleiros. Cada ofício essencial para sustentar a comunidade. Ferramentas simples: enxadas, machados, foices, martelos, serrotes.
Nas cidades, oficinas e guildas organizavam-se. Ferreiros forjavam metais, alfaiates costuravam tecidos, tanoeiros faziam barris, oleiros cerâmica. As guildas regulavam qualidade, preços, horários, aprendizes. Os aprendizes viviam com mestres, aprendiam ofício por anos, até atingir maestria. Mercados se formavam nas praças, feira semanal. Produtos vindos de vilas vizinhas, produtos agrícolas, tecidos, especiarias, sal, cerâmica, trocas e trocas, nem sempre com moeda corrente, trocas de produtos, permutas. A feira também era palco de fofocas, anúncios, música e comerciantes ambulantes. As mulheres deviam ao lar, fiar, tecer, bordar, cuidar dos filhos. Mas muitas também participavam da agricultura, da produção de laticínios, da comercialização local. Mulheres artesãs, fiandeiras, tecelãs, parteiras, curandeiras, fiandeiras, ocupações vitais para a comunidade rural. O tempo era regido pela luz do dia, pelos trabalhos agrícolas, pelas estações. Festas religiosas, feriados santos, dias santos interrompiam a rotina. Feiras, procissões, torneios, banquetes. O clero comandava rituais, missas, festas dedicadas a santos padroeiros. Esses eventos reuniam a comunidade, reforçavam laços sociais e fortaleciam a fé. As crianças ajudavam cedo, no cuidado dos irmãos, nas tarefas agrícolas, carregando água, pastoreando animais. A educação formal era privilégio de poucos, clérigos nobres. No vilarejo, a transmissão oral era dominante. Saberes agrícolas, receitas, lendas passavam de geração em geração. A justiça local, leis comunitárias, decisões do senhor feudal regiam disputas menores, terras, crimes leves, dívidas. O convento podia ser tribunal em alguns casos. O clero e o senhor local tinham papel central na administração cotidiana. A vida medieval não era só trabalho e sujeira. Havia cores, celebrações e significados profundos. Festas religiosas dominavam o calendário. Natal, Páscoa, santos locais, festas de colheita, procissões, missas solenes, encenações bíblicas nas ruas, teatros populares com mistérios e moralidades representavam histórias sagradas. Atores emprestavam fantasias e falavam sobre pecado e redenção. Casamentos, cerimônias religiosas, contratos, dotes, alianças políticas. A festa de casamento envolvia comida, música, danças simples, comunitárias. Em muitos casos, casamentos eram arranjados, alianças entre famílias para proteger terras, forjar alianças. Funerais e ritos de passagem, grandes cerimônias religiosas, cortejos com incenso, cantos fúnebres. A morte era parte visível da vida. Crianças morriam, doenças levavam pessoas. As igrejas tinham tumba no interior ou no adro. Os defuntos eram enterrados com pequenas oferendas ou placas funerárias. Vestuário festivo. Pessoas usavam roupas melhores, cores mais vivas, adornos, joias simples, broches, cintos ornamentados. As distinções sociais eram claras. Nobres, clérigos, plebeus. Nobres podiam usar veludos, sedas, bordados, tecidos importados. Plebeus ficavam com o que pudessem pagar. A música, contos orais, poesia, danças, parte essencial do lazer. Girândolas, fandangos, instrumentistas ambulantes, alaúdes, flautas, tambores. As praças se enchiam de multidões durante festas, mercados, lugar de encontros, notícias e fofocas. Mesmo na rotina, a sombra da morte era constante. Fomes, epidemias, guerras traziam rupturas, interrompiam o cotidiano com catástrofes. Quando uma epidemia explodia, as aldeias se esvaziavam, mercados fechavam, memórias de vizinhos mortos persistiam. Infecções simples podiam matar, feridas infectadas, septicemia, tétano, sarampo, varíola, gripe. Sem conhecimento de germes, o povo recorreu à fé, rezas, relicários ou magia. Parteiras e curandeiras eram essenciais nas doenças diárias, às vezes acusadas de bruxaria. Em tempos de crise, o senhor feudal podia exigir tributos adicionais, os clérigos intensificar orações, a comunidade mobilizar-se para socorro.
Redes de solidariedade se formavam. Vizinhos, ajuda mútua, doações, miséria compartilhada. Quando nos absorvemos em narrativas heróicas da Idade Média, guerras, reis, batalhas, esquecemos o que realmente sustentava a vida: o dia a dia humilde, a rotina obscura, os hábitos silenciosos. Cada gesto, lavar as mãos, pôr a roupa para secar, cuidar de uma criança, ir à missa, falava mais do espírito humano do que muitos tratados filosóficos. O mundo medieval era feito de incertezas, mas também era feito de persistência e engenhosidade. Plantações que resistiam ao clima, técnicas simples para conservar alimentos, rituais comunitários para aliviar dores e medos. A sujeira, o mau cheiro e os insetos faziam parte do cenário, mas também revelavam como a humanidade renegociava seu destino em meio às condições mais adversas. A fé, mais do que superstição, era uma linguagem de consolo diante do sofrimento, de explicação num mundo incompreensível. E é nesse contraste, entre o ordinário e o extraordinário, que entendemos melhor quem somos hoje. Porque nossas cidades limpas e a tecnologia médica não surgiram do nada. Foram construídas sobre séculos de tentativa, erro, adaptação e resistência. Ao olhar para as vielas medievais, sentimos mais do que a poeira sob nossos pés. Sentimos o eco de uma humanidade que buscava ordem no caos cotidiano. Vestíamos túnicas, lavávamos roupas em riachos, plantávamos, colhíamos, lutávamos contra doenças invisíveis e nos apoiávamos uns nos outros para sobreviver. Hoje, em nossos lares limpos, encanados e iluminados, é fácil esquecer como era difícil cuidar de algo simples, como beber água pura ou dormir em paz. Mas a rotina medieval tem algo a nos ensinar, que a vida é feita dos gestos mínimos: lavar as mãos, dividir o pão, olhar nos olhos do outro, e cada gesto conta. Se você viajou comigo por essas ruas sombrias e por essas rotinas silenciosas, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem ama a história. Inscreva-se no canal Mundo Antigo, ative o sininho e junte-se a mim na próxima viagem. Exploraremos novos recantos do passado, onde cada detalhe guarda uma história.